E quando determinado naipe não aparece numa pergunta relacionada ao naipe que ele governa, digamos assim. Por exemplo, a gente está falando de uma questão sentimental e não aparece copas. Ou a gente está falando de uma questão sentimental e tem um excesso de espadas. Ou a gente está falando da vida financeira e aparece paus, por exemplo. O que quer dizer quando acontecem essas ausências dentro de determinada tiragem, ausências que você associaria diretamente àquele naipe. Por exemplo, numa pergunta de sentimento, de um relacionamento, você espera ver de fato copas, mas quando isso não acontece, o que está havendo? Bom, a ausência de determinado naipe pode trazer respostas para a gente, pode indicar coisas. Muito embora não ter copas ali numa tiragem falando sobre relacionamento, não quer dizer que não vai existir amor, não exista amizade ou algo de emocional. Pode indicar apenas que essas questões não são as mais importantes naquele momento onde você está observando. E para isso é interessante, ou para aquela situação. E para isso é importante que você observe a natureza da pergunta. Se você formulou de maneira interessante essa pergunta, para que você consiga extrair uma boa resposta. Então não é tão simples assim. Ah, não tem copas, então não tem amor, não tem sentimento. Não, às vezes não tem copas ali, mas tem a ausência de um outro naipe ou o excesso de algum desses naipes pode trazer respostas para aquela pergunta. O que é isso, Ju? Por exemplo, não tem copas na resposta que você fez sobre um relacionamento, mas tem muito espadas. Caramba, então será que vocês não estão tentando racionalizar aquele sentimento ao extremo? Não quer dizer que não exista. Quer dizer que o que está tentando, o que as pessoas estão tentando fazer naquela relação é racionalizar uma coisa que, via de regra, não deveria, não precisaria ser racionalizada. Sabe quando você entra numa fase do relacionamento que você começa a pesar se aquilo faz bem ou não? Você gosta da pessoa, tem o elemento copas, tem água ali, mas você começa a racionalizar, será que vale a pena? Puxa, toda vez que isso acontece, isso me deixa assim, ou me deixa assado, ou uma pessoa que já passou por, já comeu pão que o diabo amassou, e aí antes de entrar num relacionamento agora, ela pensa se ela embarca, se ela não embarca. Então, muitas vezes, o naipe que você esperaria observar, ele não aparece, mas